Então podemos começar pela primeira questão. Sim. Então a COFACE, como realizou a conferência Risco País, é possível concluir que o crescimento global vai ser melhor do que o que estava inicialmente previsto e é menos provável uma recessão profunda? Sim, olha, a nossa previsão não mudou. Já no mês de outubro era de 1,9%. Então, para nós, realmente, a perspectiva mundial não mudou assim muito. Sim, é que podia haver acontecido algo pior, porque afinal é verdade que os riscos eram mais para baixar, vamos dizer, a previsão do que subi-la. Então, o que aconteceu foi que, para já, estamos num cenário de estagflação, então, com crescimento baixo nos países avançados, e depois, economias emergentes, alguma resiliência, não é? Um crescimento de, se calhar, por exemplo, 4% na China, quase 7% na Índia, quase 6% na Índia, ou também, por exemplo, no Brasil, 0,7%. Mas sim, podia haver ter sido pior, porque claramente sabemos que, por exemplo, tínhamos medo das rupturas de abastecimento da energia na Europa, não é? Se tivéssemos um inverno frio, ou, por exemplo, se houvesse mais problemas, vamos ter no mercado, e afinal isso não aconteceu. Então, como a meteorologia foi positiva, foi favorável, afinal não tivemos esses problemas de abastecimento de energia. Os preços da energia também são mais baixos do que estavam, por exemplo, no mês de agosto ou setembro. Então, isso permitiu um pouco baixar a inflação e também, vamos dizer, evitar que tenhamos um crescimento ainda mais baixo do que estamos a prever. Então, o nosso cenário não mudou, vamos dizer, mas sim que os riscos negativos, afinal, não aconteceram, para já. Muito bem. E, tradicionalmente, o crescimento dos Estados Unidos tem estado acima da média da União Europeia. Acha que essa diferença se vai manter? Olha, para 2023, sim, porque nós prevemos nos Estados Unidos 0,8% de crescimento do PIB e na zona euro 0,4%. Depois, claro, na zona euro, afinal, também temos de ver que há países como a Alemanha com menos 0,2%, ou a Itália menos 0,2% também, ou França 0,3%, estão claramente por debaixo de Estados Unidos. Depois temos outros países como Espanha ou Portugal com 1% em Espanha, 0,8% em Portugal, já estão a par um pouco dos Estados Unidos. Mas sim, se olharmos para o que é, não é, a zona euro, sim, estaremos por debaixo dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos também é um crescimento mais baixo, não é, do que é o potencial. 0,8% é muito pouco para os Estados Unidos. E isso deve-se ao facto que a Fed, o Banco Central Americano, afinal, vai continuar a subir as taxas de juros de 0,25% em março e também 0,25% no mês de maio. Então, isso vai, afinal, levar as taxas de juros a níveis muito altos. Então, isso, a política monetária restritiva dos Estados Unidos vai fazer com que vamos ter um abrandamento do consumo das famílias e do investimento, ainda mais no sector da construção nos Estados Unidos. Isso é que vai fazer com que os Estados Unidos vão abrandar durante todo o ano 2023. Mas as previsões de crescimento da Comissão Europeia estão acima das da COFACE? Sim. Para já sim, é verdade. Nós é que, bem, subimos um pouco as previsões agora para alguns países, quase todos, na realidade, na Europa, porque afinal esse risco de abastecimento energético, afinal, não se materializou. Então, temos previsões um pouco mais altas do que
era o caso, não é? No mês de outubro, mas nós ainda queremos esperar um pouco antes de realmente dizer vamos subir ainda mais, porque para já há perguntas e dúvidas com respeito à dinâmica da inflação, ainda mais na segunda parte do ano, não é porque, claro, claramente pensamos que a China vai recuperar, porque a partir do momento em que levantam as restrições anti-Covid, isso significa que vamos ter uma recuperação da economia chinesa a partir do segundo trimestre e ainda mais do segundo semestre. Isso significa que, afinal, as matérias-primas, os preços das matérias-primas, nomeadamente a energia, que seja petróleo, gás, também metais, vão subir. E então, afinal, pensamos que a inflação não vai baixar tanto como podíamos pensá-lo antes da recuperação da China. Isso vai, se calhar, levar o Banco Central Europeu a subir uma vez mais as taxas de juros e manter esse nível um pouco mais alto. Isso, claro, depois vai ter um impacto, obviamente, no consumo e no investimento, não é? Por isso, para já nós estamos à espera de ver como acaba, vamos ver o inverno, as tensões que pode haver também nos preços do gás, por exemplo, temos um final de inverno muito frio, mas pronto, subimos um pouco as previsões, mas ainda estamos à espera de alguma confirmação. Também por isso é que nós, por exemplo, o título não é do barómetro, é que se calhar passamos de um excesso de pessimismo a um excesso de optimismo. Por isso nós, para já, ainda somos um pouco mais prudentes, não é? Muito bem. E quais são as previsões de crescimento para a Península Ibérica? Bem, então, na Península Ibérica, pensamos que Portugal vai crescer 0,8% e Espanha 1%, o que é bastante parecido, não é? Temos que dizer também em Portugal, o crescimento em 2022 foi muito mais forte, não é? Do que na Espanha, 6,7%, quando em Espanha foi 5,5%. Isso deve-se à recuperação mais forte do turismo em Portugal. Sabemos que, por exemplo, em Espanha, até no verão, estivemos ainda 10%, entre 10% e 15% por debaixo do que eram os níveis de turistas internacionais no verão de 2019. Em Portugal, já voltamos, vamos dizer, aos níveis de antes da pandemia no verão e agora, por exemplo, em novembro e dezembro, estamos ainda por em cima, ainda mais alto, não é? Então, o turismo recuperou mais forte e mais rápido em Portugal. Agora, em 2023, afinal, temos dois países que vão beneficiar de preços do gás mais baixos do que o resto da Europa, não é? Porque Portugal tem um mercado que é o MIBGás, que os preços estão por debaixo dos da TTF, na Holanda, e também são dois países que vão beneficiar de uma recuperação do turismo, não é? Mas só que, claro, Espanha tem mais por recuperar porque ainda não recuperou tudo o que Portugal já tinha recuperado. Por isso é que pensamos que o crescimento vai ser um pouco mais alto em Espanha do que em Portugal, mas os dois países enfrentam-se também a uma inflação que vai ser importante, salários que não sobem tanto, então, se calhar, uma procura doméstica mais baixa, por inteira mais baixa, mas afinal, turismo vai ajudar e também, como dissemos, preços de energia um pouco mais baixos também do que no resto da Europa. Muito bem. E acha que a instabilidade política prejudica o crescimento de Espanha e de Itália? Para já podemos dizer que, bem, em Espanha não temos ainda uma instabilidade política. Sim, que o último governo, afinal, é uma coligação da esquerda, do Partido Socialista e de Podemos, que é um partido da extrema-esquerda, mas que afinal entenderam-se durante todo o mandato, não é? Então isso permitiu que não haja, vamos dizer, instabilidade política, ou pelo menos que isso não tenha afetado ou prejudicado os mercados. Que vemos que, afinal, Portugal e Espanha pagam basicamente as mesmas taxas de juros
na dívida pública, não é? Depois, Itália, para já, foi uma boa surpresa, vamos dizer, porque é verdade que quando essa coligação chegou ao poder, entre, vamos dizer, direita e alguns partidos que podem ser chamados de extrema-direita, bem, afinal, os mercados estavam um pouco ansiosos a ver como é que medidas iam ser tomadas e tal, não é? Que às vezes, durante os últimos anos, alguns destes partidos, e não é esse de Fratelli Italia, havia sido mais crítico com a União Europeia, por isso alguns temiam que, afinal, esse partido não ia respeitar alguns pedidos da Europa e tal, não é? Para já vemos que não há tensões, que para já também todos os objetivos também para a Itália, para a economia italiana e tal, estão a ser respeitados e por isso vamos ver que essa inestabilidade política não está a afetar ou não tanto como pensamos vamos dizer, a economia e os mercados italianos. Agora, é verdade também que a Itália paga bastante mais caro a sua dívida, não é? De que Portugal e Espanha. Por isso, tem algum impacto. Isso vimos, por exemplo, em 2018, quando com as dúvidas sobre Salvini, as taxas de juros subiram muito para a Itália, muito mais do que Portugal ou Espanha, mas vamos dizer que podia haver sido pior, afinal. Muito bem. E acha que Portugal tem melhores perspectivas de crescimento pela estabilidade política e menor dependência do gás proveniente da Rússia? Sim, afinal é isso, é como Espanha, o facto de não depender tanto do gás russo, não é? E também de estar num mercado um pouco fechado, um pouco isolado, não é? De mercado que não tem conexões ou poucas, vamos dizer, de gás entre Espanha e França, faz com que afinal, também por isso é que Portugal e Espanha puderam fazer algumas medidas, não é? De preço limite ao preço do gás que é utilizado para depois fazer eletricidade, não é? Produzir eletricidade. E também por isso é que afinal os preços que Portugal e Espanha pagam pelo gás é mais baixo. Por isso sim é algo positivo para a economia portuguesa como para a economia espanhola, não é? De não depender tanto do gás russo e também não ter tantas conexões com o resto da Europa. E com respeito à estabilidade política, sim, claramente. Vemos que os mercados, vamos dizer que apesar de uma dívida pública muito alta, os mercados não estão a duvidar muito da capacidade de Portugal, vamos dizer, de pagar a sua dívida, que como quando comparamos, não é, as taxas de juros, a da Itália é muito mais alta e da Grécia também. Por isso, vemos que os dois países que sim estão mais debaixo do olho dos mercados, a Itália e Grécia. Também, por exemplo, quando o Banco Central Europeu lançou o instrumento, o TPI, foi mais para falar, vamos dizer, da Grécia e da Itália e nem tanto da Espanha ou de Portugal. Por isso, vamos dizer que o facto de o Partido Socialista, não é, ter a maioria absoluta e que sempre, ou pelo menos nos últimos anos, demonstrou, não é, respeitar, vamos dizer, alguma responsabilidade fiscal, afinal isso é visto como algo positivo pelos mercados. E em relação a Angola e Moçambique, acha que existe potencial para o aumento da procura interna e oportunidades para as exportações portuguesas? Sim, esses dois países, porque bem, Angola exporta petróleo, quase tudo é petróleo, também o Moçambique tem muitas matérias-primas, por exemplo, é o carvão, o gás, o alumínio, muitos produtos, vamos dizer, não é também muito importante a eletricidade, que Moçambique produz muita eletricidade e exporta eletricidade para o resto da região. Isso faz com que, claramente,
contexto internacional de preços altos das matérias-primas, afinal, são, bem, países que são beneficiados, não é? Por esse contexto. E por isso, são países em que, por exemplo, no Moçambique, antecipamos um crescimento de 4,7% em 2023 e na Angola 2,5%. Então, é um crescimento positivo. Isso deve-se principalmente às exportações, não é? Porque pensamos que os preços das matérias-primas vão subir na segunda parte do ano de 2023. Agora, também temos que ver que são dois países com alguma inestabilidade política, não é? Porque os dois países, vamos ver, têm algumas tensões em algumas partes do território. Por exemplo, no Moçambique, temos tensões no norte do país, com uma insurreição islamista, não é? Que está, por exemplo, a pôr em perigo o projeto de gás, não é? Com Total Energias. Por isso, vamos dizer que vemos um potencial de crescimento, porque são países que exportam matérias-primas, mas que depois, claro, também são países com algum risco político e tal, não é? E que com alguma instabilidade. Mas pronto, pensamos que nesse contexto vão poder fazer um ano de 2023 mais positivo. E também temos que ver que, por exemplo, Portugal exporta principalmente máquinas e tal, não é? Para Angola e Moçambique. Isso, claro, se houver mais investimento, por exemplo, naqueles setores que vão um pouco bem ou que vão melhor, isso é uma oportunidade para as empresas portuguesas. Ótimo. E da América Latina, quase todos os países têm maiorias de esquerda e principalmente favoráveis ao investimento e à iniciativa privada. Acha que existe um risco de venezuelização de alguns países? Bem, na América Latina o que estamos a ver é sim inestabilidade política. Que, por exemplo, vemos que o Peru não é que é o país, um dos países do qual baixamos a avaliação, passamos de A4, que era uma avaliação bastante boa, a B, e isso apesar de ser um dos países que tinha a macroeconomia mais sólida, não é? Que tem pouca dívida e tal. Mas vemos que essa instabilidade política, afinal, já está a afetar o turismo, o turismo caiu muito. Depois temos também o problema de que as minas de cobre, também a produção de algumas delas, estão suspendidas, porque, pronto, porque há bloqueios, não é? De estradas e tal. Isso já vemos como a instabilidade política está, afinal, a impactar a atividade, não é? Isso é o caso no Peru também, e para já ainda não vemos solução democrática, pacífica, não é? Que ainda não temos data para as novas eleições. Também tivemos problemas assim, um pouco de instabilidade política no Chile, em algumas minas, também na Bolívia. Também na Argentina sabemos que vêm novas eleições no mês de outubro e que é possível que haja uma mudança de governo, não é? Mas também lá pode haver alguma instabilidade política. No Brasil, vimos, não é? Com as eleições e depois o que aconteceu no Congresso, que também há alguma instabilidade política, ou pelo menos há um risco, mas que para já vamos ver que tudo está a correr bem e que pelo menos os mercados não reagiram de forma muito negativa, para já. Pensamos que a situação está controlada, eh, mas pronto, vemos algumas tensões e alguma inestabilidade, não é? Algum descontentamento social, e isso, claro, isso faz com que, afinal, tenha um impacto, não é? No que pensam os investidores e tal. Agora, também temos que dizer que, para já, em 2022, as moedas de esses países, que seja Peru ou Brasil, afinal, não sofreram tanto. Vimos que, por exemplo, sim, até se apreciaram algumas delas, comparando com o euro, não é? Depois ficaram mais ou menos estáveis comparados com o dólar. Mas pronto, como o dólar se apreciou comparado com o euro, afinal, essas moedas se apreciaram comparado com o euro, não é? Isso mostra alguma confiança, não é? Dos mercados e dos investidores. Agora,
O que é verdade é que vemos cada vez mais instabilidade política nessa região e sabemos que tudo pode ir muito rápido. Isso, afinal, sim, que nos próximos meses pode claramente ter um impacto no investimento e também no crescimento. Está ótimo, Bruno. Acha que ficou por abordar algum aspecto que gostasse também de referir? Não, acho que já falamos tudo, que falamos Está bem, do mundo, de ótimo. Portugal e tal, assim, Está ótimo. Ok, olha. espetacular. Então, olha, agradeço-lhe imenso e boa estadia